Crimes reais. Especial Halloween. Oi, meu povo, como é que vocês estão? Vocês estão bom? Estamos aí com mais um quadro novo que eu tô trazendo para vocês. E aí, finalizando o nosso mês de Halloween, eu resolvi trazer esse quadro. Achei que nem ia dar tempo, mas me esforcei para conseguir trazer esse quadro novo. Para esse quadro, eu preciso trazer algumas explicações. Primeiramente, o nome já está dado, crimes reais, são crimes realmente que aconteceram. Então, assim, vai envolver cenas com sangue, com muita coisa. Então, esse quadro, ele não é feito para crianças. E também, se você não gosta desse tipo de assunto que envolve morte, crime, entre outras coisas, esse quadro, ele, infelizmente, não é feito para você. Nós temos vários quadros no podcast onde você pode ouvir diversas histórias que são histórias mais leves ou até mesmo histórias que são pesadas em questão de escolhas que alguém fez pela outra, traição e tudo mais. Mas esse quadro em si, ele vai ser um quadro mais pesado. Bom, eu fiz a introdução do quadro, mas as histórias aqui postadas não terão edições, não terão músicas de fundo, porque, como podemos ver, é sobre um crime, é uma história pesada, tem alguém que perdeu um ente querido ali, até mesmo de forma trágica, e mesmo que a história não tenha acontecido no Brasil, eu acho bom preservar a memória das pessoas sem trazer aí um tipo de edição em cima dessas histórias, trazer essas histórias mesmo como uma forma de conhecimento, né, das outras pessoas que não conhecem a história e também informativo e quem sabe aí até mesmo educativo, né? Hoje nós trazemos o caso da Isabelle Ramos de Cuiabá, Mato Grosso. Então, bora começar? Gente, esse caso, ele é um caso que ele tem várias versões, vários depoimentos, várias coisas que aconteceu, informações picadas, direcionamentos diferentes. Eu peguei, inclusive, entrevistas que a própria mãe da Isabelle deu. Então, eu vou trazendo as informações aqui. Eu, inclusive, separei, né, algumas coisas para eu não me perder, para eu realmente conseguir pegar todos os detalhes, os principais, os mais importantes da história, e também aqueles questionamentos e até mesmo aquelas conversas que as pessoas normalmente têm ali e costumam falar, às vezes colegas que estudaram junto com as meninas, enfim. Esse caso aconteceu em Alphaville, em Cuiabá, Mato Grosso, no dia 12 de julho de 2020. Eu vou falar aqui então o nome da Isabelle, que é a vítima dessa história, e a outra parte eu vou chamar de B, para que a gente não confunda e que eu não traga nomes, porque quando essa história aconteceu, ambas eram menores de idade, enfim, para não ter também nenhum tipo de problema e tal. Como todos sabemos, nesse bairro, né, na verdade é um condomínio que existe lá em Mato Grosso, e ele é um condomínio de alto luxo, né? Alto padrão. A Isabelle, ela morava nesse mesmo bairro que a B morava. As famílias se conheciam e a B, ela tinha um namorado. Nesse caso, eu vou colocar o nome do namorado, nome fictício aqui de Vitor, tá bom? O Vitor também conhecia a Isabelle. Todos ali conversavam e tinham algum tipo de relação. A Isabelle foi convidada pela B para ir até a casa dela, para que elas fizessem um bolo ali na casa e que os amigos iriam vir, nada de comemoração em específico,
Mas ali como adolescentes mesmo, para comemorar, enfim. O pai da B e a mãe estariam em casa, então a mãe da Isabelle deixou que ela fosse para casa da amiga, né, para que elas fizessem essa sobremesa. Tudo ocorria bem, a família ali conversava entre eles e tudo mais. E durante o período da tarde, durante o período que a Isabelle estava ali, não houve nenhum tipo de discussão ou algo do tipo. Tava realmente uma convivência muito tranquila. Naquela tarde, o Vitor, namorado da B, ele chegou primeiro. Ele chegou a cerca de 2 horas de antecedência do que a Isabelle. Passado aí, mais ou menos esse horário, é visto através das câmeras e comprovado, inclusive, que a Isabelle chega, toca a campainha e entra. Nesse momento, o pai da B tá na sala, limpando e fazendo a manutenção de 6 armas da família. A família da B e do Vitor tinham como um hobby o tiro esportivo. Então era comum eles falarem sobre armas, limparem armas, fazerem manutenção, inclusive na frente dos próprios adolescentes. A B, nessa época, com 14 anos, já havia 3 anos que ela praticava o esporte de tiros. Vitor, inclusive, ao chegar na casa, tinha com ele 2 armas de fogo, ao qual ele levou com ele, segundo ele, para que o pai de B desse uma olhada, pois ele queria comprar uma arma. E Vitor aproveitou para levar essa arma, inclusive, para que ele desse uma manutenção ali na arma. Vitor, então, se levantou e disse que iria embora. Lembrando que esse é um nome fictício, tá, gente? Quando vocês olharem a respeito dessa história, não vai estar esse nome lá, mas é só pra gente contextualizar e vocês conseguirem entender, porque se eu não der nome para as pessoas vai ficar confuso. Nesse momento, antes do Vitor ir embora, ele pergunta ao pai de B se ele poderia guardar as armas na casa dele, pois era época de pandemia e devido ao toque de recolher, existiam muitas polícias ali na rua e ele não queria ser parado em uma blitz ou algo do tipo e ter armas na mochila. Porque por mais que os pais dele e ele tivessem o direito de atirar, ele, como um adolescente menor de idade, não poderia carregar nenhum tipo de arma. Ele não poderia ter porte de arma, né? O pai de B sinaliza que sim, que ele poderia ficar com as armas, então o Vitor vai embora. Em menos de 2 minutos que o Vitor vai embora, o disparo acontece. B chora e sinaliza ao pai que algo tinha acontecido com Isabelle no banheiro. B tinha uma irmã, que aqui a gente vai chamar de Vicky, que também é um nome fictício. Todos ali na família parecem estar um pouco sem saber como fazer, até que o pai liga para o SAMU e essa ligação gravada, todos nós temos acesso. Se vocês pesquisarem, vocês vão conseguir ouvir. Nesse momento, o pai de B está ao telefone junto com o atendente do SAMU, onde ele fala que tem uma garota desacordada jorrando sangue no banheiro e, segundo ele, é devido a uma queda no banheiro. Ele fala que tem muito sangue no chão, que ela está desacordada e que ele não consegue encontrar os batimentos. Durante toda a ligação, o atendente da SAMU, sempre com muita calma, indica o que ele precisa fazer, manter os braços esticados e entre o peito dela fazer todo o movimento ali para que ela volte, né, à vida, para que ele tente a ressuscitação. É a manobra comum a se fazer para que o sangue circule no corpo. Durante esse processo, esse período, ele repete várias vezes que foi devido a uma queda, que tem muito sangue e que é para eles mandarem alguém rápido e o socorro rápido. Mas, de repente, o atendente da SAMU fala que ele recebeu uma ligação que era de Vicky, a irmã mais velha de B, falando que havia sido um tiro acidental. E o pai repete que não havia tiro algum e que era apenas uma queda no banheiro. O atendente continua prestando ali os socorros através do telefone, acalmando o pai de B para que ele continue fazendo os movimentos e que ele não se distraia. Apesar que durante a ligação, em vários momentos, dá para perceber que a voz dele fica mais longe, ou seja, não parece que ele está ali
próximo do corpo da Isabelle ou tentando fazer a manobra necessária. A todo momento ele parece ficar um pouco assim conturbado e dar orientações para outras pessoas ali fora a todo momento. Nesse momento, durante a ligação, a gente também consegue ouvir uma voz perguntando o que aconteceu e muito choro, e a gente não consegue entender muito bem se trata da mãe de B ou da mãe de Isabelle que está estendida no chão. Passado um momento, chega um vizinho que se diz médico. Ele chega próximo ao corpo de Isabelle para prestar ali os primeiros socorros junto com o pai de B, mas ele mesmo fala para o atendente do SAMU que a garota já não responde mais e ela já não tem mais vida. Poucos minutos depois, o SAMU chega e é declarado a morte de Isabela. Durante a ligação, o atendente da SAMU, no final, ele ainda confirma com o pai de B e fala que houve sim um disparo de arma. E aí o pai de B cede e fala que depois ele ficou sabendo que realmente era um disparo que havia acontecido de uma forma que ele não tinha conhecimento e que muito provavelmente era acidental. E aí o atendente da SAMU diz para ele que vai chamar a polícia, porque em todo caso que tem algum disparo de arma de fogo, a polícia é acionada. E o pai ainda questiona: você vai chamar quem? E ele responde: a polícia. Nota-se um pequeno desespero e talvez um pequeno nervosismo no pai de B nesse momento, mas depois o SAMU chega e é declarado a morte. No dia 14 de julho, Isabela foi velada e enterrada, porque antes disso ela precisou passar por todo o perito e tudo mais. Durante todo esse processo, aconteciam as investigações e eram pegos ali as declarações das pessoas do que realmente haviam acontecido. Durante uma declaração da mãe de Isabela, ela disse que achou que a polícia agiu de uma forma não tão correta, porque ali no momento onde tudo aconteceu, o delegado ele poderia ter pedido o telefone de todo mundo, poderia ter pegado todos os depoimentos separadamente no mesmo dia, mas o que aconteceu não foi exatamente isso. Ele pegou o depoimento depois, não pegou nenhum histórico de telefone, mensagens, nem algo do tipo, o que mãe de Isabelle diz que pode ter prejudicado e muito durante as investigações. A família de B, juntamente com a família de Vitor, eles se declaravam CACs, que são caçadores, atiradores e colecionadores. Eu nunca tinha ouvido falar desse termo e já achei pavoroso. Em declaração a todo momento e inclusive com provas, mãe de Isabela relata nunca ter nenhum tipo de envolvimento com arma ou a tiro ao alvo ou qualquer tipo de esporte que envolva qualquer arma de fogo. Bom, a partir desse momento nós vamos entrar no que a B disse e declarou que aconteceu. No momento que Vitor saía de sua casa, ou seja, o namorado dela estava indo embora, o pai de B pediu para que ela pegasse as armas, colocasse dentro da case e subisse até o quarto para guardar as armas no armário que ele tinha no quarto. Nesse momento, B se levanta, sobe as escadas e encontra Isabelle no banheiro. Isabelle estava no banheiro com a porta fechada e, segundo B, ela estava com a case na mão, chamou por Isabelle e, na tentativa de abrir a porta, o case caiu. Se abriu e, no momento que B foi pegar a arma e pegar o case, ela meio que desequilibrou e a arma disparou. Durante esse momento, ela disse que fechou os olhos com medo de olhar e ver que tinha acontecido alguma coisa, começou a gritar e foi nesse momento que o pai apareceu para poder socorrer a Isabelle. A arma de fogo que foi utilizada neste disparo era a arma de Vitor que estava dentro da mochila que ele havia deixado na casa dela. Segundo a declaração de Vitor, no momento que ele deixou a arma na casa da B, ele deixou a arma sem nenhum tipo de munição, ou seja, ela estava totalmente vazia. E é aí, nesse momento, que a gente tem várias divergências de declarações e do que realmente aconteceu nessa noite. Em alguns momentos, é dito que o pai da B, ele pediu, no momento que ele soube que tinha acontecido um tiro e que soube o que estava acontecendo, ele pediu para que todas as armas que estavam na mesa, que ele estava dando manutenção, fossem recolhidas
e que a arma do crime que estava dentro do banheiro naquele momento fosse retirada. Ou seja, tudo indica que ele estava ciente que havia sido sim um tiro, mas mesmo assim, para o atendente do SAMU, ele havia dito que tinha sido um acidente e uma queda no banheiro. E ele, com os advogados, tinha plena ciência que ao realizar o recolhimento dessas armas, ele estava fazendo uma alteração da cena do crime. E mesmo assim, ele manteve o posicionamento e pediu para que tudo fosse recolhido. A arma que fez o disparo possuía digitais de todos os membros da família, mas principalmente da mão de B e da mãe dela. Segundo elas tinham utilizado a arma para fazerem tiros a seco, que são tiros sem nenhum tipo de munição dentro, que seria apenas para testes ou uma pequena brincadeira entre eles. Existem diversas inconsistências nesse momento que eles dão as versões deles do acontecido, principalmente porque B disse que Isabelle estava dentro do banheiro com a porta fechada, banheiro que fica na suíte da casa delas, que seria o banheiro do quarto dos pais. Durante as investigações, a perícia concluiu que o case, que segundo a B, estava na mão dela no momento que ela chegou para bater na porta para que a Isabelle abrisse a porta, na verdade estava em cima de um armário dentro do quarto dela, e que ela havia tirado a arma, recarregado essa arma, entrado dentro do banheiro. E de acordo com o tempo, desde que o namorado dela havia saído até o momento de disparo, ela teria ali cerca de 1 minuto, tirando o tempo que ela levou para subir e pegar a arma, ela teve cerca de 1 minuto junto com a Isabelle dentro daquele banheiro. As duas poderiam ter discutido, falado alguma coisa, um assunto delicado entre as duas, e o tiro acabou acontecendo. Segundo a perícia, essa parte que a B relata que ela bateu na porta e que ela estava do lado de fora do banheiro quando a arma disparou, também não possui nenhum tipo de prova que isso realmente aconteceu, pois de acordo com a perícia, a pessoa que atirou e que estava com a arma na mão, que era a B, estava dentro do banheiro no momento que a arma atirou, e que a arma estava apontada em direção a Isabelle a cerca de 1,44 metros, a cerca de 20 a 30 centímetros de distância do rosto de Isabelle. Ou seja, a arma estava apontada, direcionada diretamente para o rosto de Isabelle. O tiro pegou próximo ao nariz e saiu pela nuca. Segundo o pai de B, ele não havia visto que era um tiro que havia acontecido, pois quando ele chegou no banheiro, o cabelo de Isabelle estava na frente do rosto e ele só via muito sangue. Então, segundo ele não viu nenhum tipo de perfuração por bala. Por isso que a primeiro momento ele não tinha dito que teria sido um tiro, mas sim uma queda no banheiro, porque a filha nesse momento só estava desesperada e gritando que a Isabelle estava morta. Durante a ligação em que o pai de B fez para o SAMU, dá para ouvir ele falando algo relacionado ao tiro, mas depois ele desconversa e diz que não tem tiro algum. Ouvindo a ligação depois, dá para perceber que ele fala isso muito rápido, mas que depois ele desconversa também. Durante a investigação, a perícia também questiona o fato de B dizer que tinha sido um tiro acidental. E houve até mesmo uma versão em que eles diziam que a arma tinha sido disparada dentro da case, sem que ela tivesse pegado a arma em momento algum. Mas depois, durante um novo depoimento, ela não falou mais sobre essa parte do assunto, ela disse que ela realmente tentou pegar a arma e que foi nesse momento que a arma disparou acidentalmente. Segundo B, a arma havia disparado sozinha porque ela possuía um gatilho aliviado, ou seja, a força ou pressão para que saísse um tiro era menor do que em armas com gatilho não aliviado. Um outro questionamento também feito pela perícia é que B relata que foi um tiro acidental e que tinha sido tudo muito rápido, que ela não tinha tido tempo de ver nada e tudo mais. Mas Vitor, o namorado de B da época, relata que ao sair de casa ele havia deixado a arma sem nenhum tipo de munição dentro, ou seja, a arma estava totalmente vazia. Se tivesse sido realmente um disparo acidental, a arma deveria estar carregada antes mesmo dela subir as escadas. Fato esse que o Vitor, namorado de B da época, relata o ao contrário. Ou seja, foi necessário que ela realmente
carregasse a arma para conseguir disparar. E segundo a perícia, era necessário que a pessoa, ao atirar, estivesse totalmente dentro do banheiro e não na porta, como B havia relatado. Como que a perícia sabe disso? Através das manchas de sangue que estavam no chão e a posição do corpo e onde ele foi encontrado. Segundo a perícia, havia manchas de sangue apenas na roupa da adolescente que atirou, que foi no caso a B, nas roupas de Isabelle e na arma. Se a Casey tivesse a qualquer momento próximo da cena do crime, deveria ter pelo menos vestígios de sangue, e não tinha nenhum. Logo no primeiro momento, a perícia conclui que, no mínimo, a pessoa que atirou presumia o risco de ter a morte como resultado do disparo. Ao todo, foram pegos 24 depoimentos e foram realizadas 12 perícias diferentes, inclusive uma retratação da cena com outros policiais ali para ver o que realmente tinha acontecido. Há 4 anos atrás, a polícia concluía que o tiro que matou Isabelle Ramos foi intencional. A pessoa que atirou tirou a arma da Casey, carregou a arma e segurou a arma firmemente, direcionado a Isabelle com intenção de atirar e matar, além de ter conversado praticamente 1 minuto com a vítima antes da morte. B ficou detida, neste momento, apenas 1 dia no DEA, na Delegacia Especializada para Adolescentes. Mãe de Isabelle era empresária e o pai, neurocirurgião. A família relata que Isabelle era inteligente, delicada, responsável e alegre. O pai, neurocirurgião, havia falecido em 2018, em um acidente fatal, e 2 anos depois, sua filha falece dessa forma. Isabelle era a filha mais velha do casal, tinha um irmão mais novo. Isabelle tinha muitos amigos e sempre todos relatam o quanto ela era doce, feliz e amigável. Isabelle e B tinham uma amizade que durava há muito tempo. Elas tinham a mesma idade, ambas moravam em um mesmo condomínio de luxo, de alto padrão, tinham o mesmo estilo de vida. Em algumas entrevistas e alguns relatos, a mãe de Isabelle relata que acredita que a morte foi completamente intencional da filha, que a filha e a B, ou seja, a Isabelle e a B, estavam sem conversar durante um tempo, porque desde que B tinha começado a namorar, as duas tinham brigado e se afastado, e a Isabelle ir à casa de B era uma forma de reconciliação entre as duas, o que faz a mãe de Isabelle ficar ainda mais questionadora a respeito do que aconteceu naquela casa aquele dia. Ou seja, será que essa reconciliação, na verdade, era uma armadilha para que Isabelle fosse até a casa de B e que tudo isso acontecesse? Será que o namorado de B estava envolvido e por isso que ele levou a arma aquele dia? Fica aí alguns questionamentos. O pai de B, ele também precisou responder aí pela questão das armas estarem sendo guardadas sem nenhum tipo de monitoramento ou até mesmo distante de crianças e adolescentes. Ou seja, qualquer um ali da casa conseguia ter acesso a armas e ele também fazia a manutenção na frente de crianças e adolescentes, facilitando o acesso dos mesmos. O pai do Vitor, namorado de B, e a mãe de B também têm que responder sobre essa liberdade ao acesso dos adolescentes a essas armas, pois uma pessoa que tem acesso à arma deliberadamente dessa forma precisa ter sim um local adequado para guardar essas armas e possuir uma devida cautela e tutela das mesmas, não possibilitando o fácil acesso de crianças e adolescentes. Bom, até esse ponto aqui eu trouxe tudo que eu pesquisei de uma forma mais regradinha para que a gente entendesse o caso, e agora eu vou trazer um pouquinho da minha opinião e um pouquinho de burburinho que a gente vê na internet e outras coisas que a gente vê aqui que a gente não tem completamente uma certeza, mas que são as possíveis causas. Algumas pessoas e amigos declararam na internet que a B sempre quis tudo que era de Isabelle, ela sempre teve inveja do cabelo, das coisas que ela tinha. E apesar de viver uma vida de alto padrão, assim como a Isabelle, parecia que ela tinha uma inveja da luz da Isabelle. Enfim, elas eram apenas adolescentes nessa época,
Mas, segundo eles, a B era muito madura e que ela tinha, sim, uma inveja de comportamento e tudo mais. Tem um áudio que foi vazado, que eu não sei se esse áudio é real, mas é um áudio que, segundo eles, é a B mandando um áudio logo depois do acontecido com a Isabelle, falando que ela tinha ligado para o advogado para saber o que faria, mas assim, sem nenhum tipo de remorso ou preocupação com a amiga que estava ali desmaiada, né, no caso, morta dentro do banheiro. Ela estava muito preocupada com outras questões nesse momento e o que aconteceria com ela e se isso mancharia a imagem dela e da família dela. Segundo a mãe de Isabelle, a todo momento, a tudo que aconteceu, ela sentiu que as pessoas ali daquela família queriam afastar de tudo que aconteceu e que não queria dizer para ela o que realmente tinha acontecido. Que desde o momento que ela chegou, que ela viu a filha estirada no banheiro, ela começou a gritar e perguntar o que tinha acontecido e ninguém dava explicação. Segundo ela, até mesmo o pai de B ficava o tempo todo ali querendo segurar as aparências e manter um certo tipo de aparência e, na verdade, eles estavam com medo da imagem da família e não preocupados com o que realmente tinha acontecido com a filha dela e com ela. Muitas pessoas na internet relatam e costumam dizer que acredita que isso pode ter sido uma briga mesmo, através de uma inveja, ou que talvez até o namorado que tenha demonstrado algum tipo de interesse por Isabelle em algum momento, e por conta disso, B cometeu o crime. Mas B segue até hoje dizendo que foi um acidente e ela nunca assumiu o que aconteceu. Bom, como eu disse, até 4 anos atrás o crime estava concluído como crime doloso, mas há pouco tempo esse crime ele passou por um reajuste, teve uma nova análise e hoje em dia o crime encontra-se como culposo, ou seja, quando não há intenção de matar. Em 2022, a B conseguiu uma decisão favorável da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Mato Grosso e foi solta. A adolescente cumpriria pena de 3 anos no Lar Menina Moça, que fica no complexo do Pomeri, na capital. A cada 6 meses, a justiça decide sobre a manutenção ou não da internação. Bom, gente, o que eu acho disso? Olha, não teria como ser acidental, porque, segundo o namorado de B, a arma não estava carregada, mas naquele momento em que o disparo aconteceu, a arma estava carregada, tanto que houve um tiro que tirou a vida de Isabelle. Eu acho que muita coisa foi ocultada durante esse processo. Talvez houve, inclusive, uma demora ali para que eles chamassem realmente o SAMU, até eles organizarem toda a vida deles. E existe um relato que antes mesmo do SAMU chegar, o pai da B já tinha chamado um advogado criminalista que ele conhecia e que inclusive participava do mesmo clube de tiro que ele. Então, assim, por que chamar um advogado antes mesmo de chamar um socorro, né? Na verdade, eu acho que ele tinha chamado socorro, mas ele tinha ligado para o advogado ou pedido para alguém ligar. No momento também que existe esse áudio do pai da B, existem vozes de fundo conversando. Ele não parecia estar tão desesperado e as vozes de fundo parecia como se as pessoas estivessem num jantar conversando normal, sem nenhum tipo de desespero. Eu penso assim, gente, por mais que sejam pessoas ricas de alto padrão, sabe? É uma vida que tá ali. Se acontece alguma coisa com alguém, o mínimo que você vai fazer é se desesperar, gritar. Uma pessoa que realmente está preocupada com a situação e desesperada naquele primeiro momento, se realmente está ligando para o SAMU assim que a emergência está acontecendo, as pessoas que estão ali de fundo, elas ficam meio que desesperadas. E essa foi uma observação que eu não fiz, sabe? Tava tudo meio calmo demais, tranquilo demais e racional demais para o momento que estava acontecendo. Então, essa parte eu fico meio assim perante o que estava acontecendo ali. Depois que isso aconteceu, passado algum tempo, B foi vista em uma festa curtindo e as pessoas gravaram ela e eu acho que ela chegou a ter que sair dessa festa porque as pessoas reconheceram ela, enfim. Teve um momento que depois do que aconteceu também, acredito que no momento que ela recebeu essa liberdade dela, ela estava com o cabelo todo escuro, preto e comprido, e ela passou por uma transformação, ficando loira,
em um salão até meio que conhecido na região. E ela chegou a postar esse vídeo e ela meio que foi extremamente criticada também por estar tendo um estilo de vida como se ela não tivesse prejudicado e acabado com a vida de uma pessoa e agindo ali normalmente. Tem um vídeo na internet também que eu não consegui entender muito bem se é a mãe de Isabelle ou se é alguma parente próxima, porque ela fala que é minha filha também, então eu não consegui entender se era uma madrinha, alguém próximo a Isabelle e tal. Mas que encontra com a B e com a mãe dela num salão de beleza. E essa mulher começa a gritar e chamar a B de assassina e dizer que jamais iria frequentar o mesmo ambiente que ela e que ela deveria se retirar porque ela que era assassina ali, enfim. E teve toda essa cena no salão também. Bom, há pouco tempo agora, a B saiu aí da menor idade, ela completou os 18 anos e ela havia ingressado na faculdade de medicina. Só que as pessoas reconheceram ela na faculdade de medicina e acabaram pedindo a expulsão dela. E era uma faculdade particular e ali, né, quem paga é quem ganha, vamos dizer assim. Então a escola decidiu e optou por não receber mais a B para estudar lá. Só que, de acordo com o que eu vi, houve uma decisão judicial pedindo para a escola, para a faculdade, né, para a instituição de ensino, que revogasse esse pedido e que a B voltasse a frequentar a escola, voltasse a frequentar a instituição e estudar medicina. E essa causa foi ganha. Até então, a gente não sabe se ela voltou a frequentar ou não, até porque, mesmo que a justiça tenha ganho essa causa, pode ser que ela seja meio que lixada ali da instituição, porque os alunos podem fazer greve, paralisações, ou não querer estudar na mesma sala que ela, porque ela já foi reconhecida e tudo mais. Tem também uma declaração feita na internet, que eu não sei se é verdade ou não, mas que diz que a B, ela fez uma declaração dizendo que ela tinha optado por fazer medicina em homenagem ao pai de Isabelle. Pai esse que faleceu em 2018 e que ela tirou a filha dele em 2020. E como que uma pessoa que acabou retirando a vida de outra e tá ligada em uma situação tão delicada desse jeito, decide fazer medicina que vem contra tudo isso que aconteceu, que na verdade promove a vida, né, o bem-estar e tal, mas que muitas pessoas a gente sabe que leva isso pro lado do status. Eu acredito que muita coisa ficou para trás, que talvez o fato, assim como a mãe de Isabelle declarou que ela acredita que muita coisa foi perdida durante aquele primeiro momento em que eles não foram separados e foi tirado ali aquele primeiro depoimento logo de cara, pode sim ter prejudicado nas investigações. E, gente rica. Muito rica. E que talvez, eu não sei, que eu não pesquisei, mas não sei se a família de B é mais rica que da Isabelle, enfim. Mas assim, gente com muito dinheiro, que consegue muita coisa. E eu acredito, e eu venho falar aqui pra vocês com um peso enorme no meu coração, mas que eu acredito que a B ainda vai ter uma vida muito próspera e tranquila, sabe? Porque vai chegar um momento que essa menina, aconteceu o que aconteceu, ela tinha 14 anos. Quando essa menina chegar aos 24, aos 25, as pessoas não vão se lembrar mais da imagem, do rosto. Hoje em dia existe tanto procedimento estético, tanta coisa que ela pode alterar, que ela pode ficar completamente irreconhecível e até mesmo mudar o nome dela se a justiça entender que isso pode prejudicar ela de alguma forma e ela consegue até mesmo pagar por isso, para ela conseguir mudar o nome, mudar de identidade, ela consegue, sabe? Ela consegue fazer isso. Ela consegue ir para outro país, ela consegue viver em outro país tranquilamente. Então, assim, infelizmente, eu não acho que ela vai ter uma vida sofrida, não aqui na Terra, pelo menos. Eu, como uma pessoa que acredito, né, em vida após a morte e nas questões que existem fora dessa Terra, fora desse planeta, eu acredito que o que ela vai pagar pode ser fora daqui. Mas aqui, eu não sei. Eu, infelizmente, não consigo ver que ela vai ter uma grande mudança na vida dela, sabe? Infelizmente, a Isabelle, ela foi perdida aí de toda e qualquer oportunidade que ela poderia ter na vida.
sabe? Ela poderia ser uma ótima bombeira, uma ótima médica, uma médica veterinária, ela poderia ser o que ela quisesse. E ela perdeu tudo isso naquele dia. Então, é um caso extremamente pesado. O ouvinte que me mandou isso, ele é ali da região próxima ali e ele pediu para eu falar mais desse assunto. E eu realmente não estava tão por dentro desse assunto, eu já tinha ouvido falar, mas eu não estava tão por dentro. E a partir do momento que eu pego para poder trazer um assunto tão delicado aqui, gente, é muito difícil para mim também, sabe? Às vezes, quando eu pego uma história pesada, inclusive, para quem não assinou ainda, lá no Apoia-se na Aurelo tem uma história chamada Mãe, que tem parte 1 e parte 2, e é uma história muito pesada, que fala inclusive de uma seita e tudo mais, que eu contei essa história, eu precisei me recompor, e depois eu conversei com ela novamente para contar a segunda parte, e foi um daqueles dias que eu fiquei sumida até mesmo aqui da plataforma gratuita, porque eu precisei me recompor. Tem história que ela me suga um pouco a energia no sentido de que, às vezes, é tanta coisa que a gente imagina que outra pessoa passou, ou uma situação que ela é tão pesada que a própria história também, ela tem uma carga pesada. E assim, né? Nessa história aqui, por exemplo, é uma história que eu pego, tô investigando, tô pesquisando, tô vendo, buscando mais detalhe, mais. E esse assunto fica na minha cabeça, né? Quando é uma história de uma outra pessoa, eu converso com a pessoa, depois eu tenho que desenvolver um roteiro, né? Do mesmo jeito, essa história aqui eu tive que desenvolver o roteiro, e depois eu tenho que vir aqui contar para vocês, e depois eu tenho que editar. Então, a energia gasta em todos esses momentos, ela é muito desgastante, sabe? E é algo que eu gosto muito de fazer, que eu quero muito estar aqui, mas que quando é uma história pesada, me pega muito. Me pega muito. Às vezes eu preciso me dedicar um pouquinho mais de tempo, porque realmente são histórias, inclusive, que eu preciso ter mais delicadeza, eu preciso olhar profundamente para a história, abordar os temas certos, trazer de forma correta. E eu me preocupo muito com isso. Eu não sei se vocês gostam realmente da forma que eu trago aqui, mas vocês podem ter certeza que eu sempre trago as histórias com muito respeito, muita dedicação, até mesmo quando eu tô dando um puxãozinho de orelha. Bom, essa é a história da Isabelle, que seja uma homenagem para que ela nunca vai morrer no coração daqueles que a amam, que sente falta dela. Essa mãezinha que perdeu o marido e depois perdeu a filha. Muito triste, muito triste. E ninguém merece esse tipo de história e situação. Eu realmente espero que a justiça seja feita, mas é muito triste saber que pouco tempo depois a B já foi liberada e tá vivendo a vida dela. Enfim. É isso, gente. Todas as informações que eu tirei aqui, a maioria foram do G1, da Globo.com, tá? E eu também peguei do canal Beto Ribeiro. Tem uma parte lá que é Crimes S.A., eu peguei boa informação de lá. Tem a parte que ele fala com o advogado da outra família, uma parte que ele tá falando, não sei se é a perita, agora eu não tô me lembrando muito bem, que eu peguei as informações de lá também. E todas essas outras partes que eu trouxe para vocês falando que eu não tinha certeza da informação foram casos que eu fui pegando e fui vendo relatos e declarações na internet e essas outras coisas, tá? Agradeço a vocês que ficaram até aqui. Me deem o retorno do que vocês acharam desse quadro, dessa história, da importância de eu trazer também esse tipo de história aqui para nos alertar, né? Para a gente ficar aí mais de olho. Para quem é mãe, ficar de olho na casa de quem seu filho vai. Eu fui uma adolescente meio rebelde, sabe? Mas hoje, com a idade que eu tenho, eu consigo ver para tudo que minha mãe fez quando eu era mais nova, todas as vezes que ela me impediu de ir em alguns lugares, festas,
E eu sei que tudo isso foi cuidado, sabe? E que na época eu não entendia muito bem, mas que hoje eu tenho muita gratidão por tudo que minha mãe fez, todo o carinho que ela teve por mim, todo o cuidado que ela teve, porque, gente, é muita coisa. Se a gente ficar olhando só para esse tipo de coisa, realmente a gente não vive, porque é muita coisa que acontece nesse mundo, né? Bom, obrigada por me ouvirem até aqui. Deixa a opinião sobre as histórias. Deixa aqui também a opinião na plataforma de áudio. Tô sentindo falta de vocês comentarem na plataforma de áudio, vocês estão sumidinhos. E também comentem lá no grupo do Telegram, entrem no grupo, vamos bagunçar mais esse grupo, falar mais, trazer mais opinião. Podem falar sem medo, vocês não vão ser julgados no grupo. E se alguém chamar vocês ou falar alguma coisa indevida, vocês podem ter certeza que essa pessoa não faz parte do nosso grupo, porque essa não é nossa regra. E é só me falar que a pessoa também não vai estar lá no grupo, tá bom? É isso. Eu vou ficando por aqui. Um beijo! Quer ouvir seu relato aqui? Envie seu relato para boracomeçarpodcast@gmail.com. Oi, gente! Aqui é a Rayane Karina, a voz por trás do podcast Bora Começar. Além disso, eu sou a roteirista, idealizadora, tudo isso que envolve o podcast. Agora nós estamos no Apoia-se e na Aurelo. Tem acesso a histórias exclusivas e inéditas. Os links estão na descrição e lá no Instagram. E aí, o que você achou dessa história? Me conta lá no Telegram ou comente no Instagram e também na plataforma de áudio que você me ouve. Nos siga nas redes sociais, @Bora Começar. Temos links importantes na bio que você pode acessar para você ficar por dentro de tudo. No nosso grupo você interage, fala sobre as histórias, comenta o que achou, deixa a sua opinião e pode até falar sobre outros assuntos. Nos dê 5 estrelas na plataforma de áudio, porque isso me ajuda muito. Todas as histórias contadas aqui são adaptadas por mim, mas não se preocupe, seu nome e identidade será preservado. Tudo ficará anônimo. Obrigada por me ouvirem até aqui, eu te espero lá no Telegram. Um beijo!